Você não vai acreditar no que o FBI acaba de descobrir dentro da mansão do príncipe Harry. Segredos ocultos, revelações chocantes e uma reviravolta inesperada. Parece um verdadeiro thriller da vida real. O que poderia ser tão sério a ponto de envolver as autoridades? À medida que os investigadores aprofundam a investigação, as revelações se tornam ainda mais explosivas. Isso poderia mudar tudo o que pensávamos saber sobre o rebelde da realeza? Fique ligado enquanto revelamos toda a história por trás dessa descoberta surpreendente. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Em 2020, Harry e Meghan fizeram um anúncio que abalou a monarquia. Eles estavam deixando a vida real para trás. Por gerações, os membros da família real suportaram as pressões da firma sem desistir. Mesmo a princesa Diana, que sofreu implacável perseguição da imprensa e do palácio, nunca saiu oficialmente. Mas Harry e Meghan saíram. O mundo mergulhou no caos. Relatos afirmavam que a rainha havia sido pega de surpresa pela decisão. A família real correu para conter os danos, enquanto a imprensa britânica, vendo uma oportunidade, iniciou uma guerra midiática contra o casal. Chamaram o caso de Megxit, culpando Meghan por manipular Harry e fazê-lo abandonar seus deveres reais. Ela foi retratada como uma forasteira ambiciosa que havia se infiltrado na monarquia apenas para destruí-la. Mas nos bastidores não era Meghan quem pressionava pela saída. Era Harry. Durante anos ele lutou contra seu papel, ressentia-se da intrusão da mídia, desconfiava da instituição e sentia que nunca realmente pertencia àquele mundo. Meghan não o mudou. Ela apenas lhe deu a confiança para agir sobre algo que ele sempre desejou: liberdade. No entanto, romper os laços teve um preço alto. O palácio não os deixou simplesmente partir. Cortou seu sustento financeiro, revogou sua segurança real e retirou seus títulos de HH, Sua Alteza Real. A mensagem era clara: se você sair, estará por conta própria. Para Harry, tratava-se de proteger sua esposa e filho. Para a família real, tratava-se de controle. E a batalha estava apenas começando. A monarquia já havia sobrevivido a guerras, divórcios e escândalos, mas nunca enfrentara uma situação como essa. O verdadeiro ponto de virada veio em março de 2021, quando Harry e Meghan concederam uma entrevista bombástica a Oprah Winfrey. Meghan não se conteve, expondo o controle rígido e o distanciamento emocional da instituição real. Mas a revelação mais chocante veio quando ela contou que, enquanto estava grávida de Archie, seu filho, houve conversas dentro da família real sobre a cor da pele do bebê. Um membro sênior da realeza teria manifestado preocupação sobre a possibilidade de a criança ser escura demais. A revelação foi explosiva. Durante anos, a monarquia havia sido acusada de estar ultrapassada e resistente à mudança. Mas isso não era apenas uma questão de tradição, era uma questão racial. A reação foi imediata, com o público exigindo respostas. Sob pressão, o palácio divulgou um comunicado cuidadosamente redigido. As lembranças podem variar. A resposta vaga e evasiva fez pouco para reparar os danos. Mas a entrevista não tratou apenas de racismo. Meghan também revelou o profundo impacto emocional da vida na realeza, admitindo que se sentiu tão isolada e deprimida que chegou a considerar tirar a própria vida. Ela pediu ajuda, mas a instituição se recusou a intervir. Foi uma confissão dolorosa que gerou comparações imediatas com outra figura da realeza, Princesa Diana. Décadas antes, Diana enfrentou uma luta semelhante, casando-se com a monarquia apenas para se ver presa às suas rígidas expectativas, sofrendo em silêncio, sem apoio. Em seguida, Harry fez suas próprias revelações chocantes. Ele admitiu que seu pai, o príncipe Charles, havia parado de atender suas ligações, que sua família o cortou financeiramente e que ele se sentia preso em um sistema que, em sua visão, controlava todos dentro dele. Mas, ao contrário do restante da realeza,
Harry encontrou uma saída. Essa luta por liberdade, no entanto, levou décadas para se formar. Desde o momento em que o príncipe Harry nasceu, em 15 de setembro de 1984, seu destino já estava traçado. Ao contrário de seu irmão mais velho, o príncipe William, ele nunca esteve destinado ao trono. Enquanto William era o herdeiro, o futuro rei, Harry era apenas o reserva, um substituto caso algo acontecesse com seu irmão. Esse rótulo o acompanhou por toda a vida, moldando não apenas a maneira como o mundo o via, mas também como ele via a si mesmo. Não importava o que fizesse, ele nunca seria a primeira escolha. Seu papel não era governar, mas existir, apoiar, intervir apenas se fosse absolutamente necessário. Uma vida de imenso privilégio, mas sem um propósito claro. Você não vai acreditar no que o FBI acaba de descobrir dentro da mansão do príncipe Harry. Segredos ocultos, revelações chocantes e uma reviravolta inesperada. Parece um verdadeiro thriller da vida real. O que poderia ser tão sério a ponto de envolver as autoridades? À medida que os investigadores aprofundam a investigação, as revelações se tornam ainda mais explosivas. Isso poderia mudar tudo o que pensávamos saber sobre o rebelde da realeza? Fique ligado enquanto revelamos toda a história por trás dessa descoberta surpreendente. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Em 2020, Harry e Meghan fizeram um anúncio que abalou a monarquia. Eles estavam deixando a vida real para trás. Por gerações, os membros da família real suportaram as pressões da firma sem desistir. Mesmo a princesa Diana, que sofreu implacável perseguição da imprensa e do palácio, nunca saiu oficialmente. Mas Harry e Meghan saíram. O mundo mergulhou no caos. Relatos afirmavam que a rainha havia sido pega de surpresa pela decisão. A família real correu para conter os danos, enquanto a imprensa britânica, vendo uma oportunidade, iniciou uma guerra midiática contra o casal. Chamaram o caso de Megxit, culpando Meghan por manipular Harry e fazê-lo abandonar seus deveres reais. Ela foi retratada como uma forasteira ambiciosa que havia se infiltrado na monarquia apenas para destruí-la. Mas nos bastidores não era Meghan quem pressionava pela saída. Era Harry. Durante anos ele lutou contra seu papel, ressentia-se da intrusão da mídia, desconfiava da instituição e sentia que nunca realmente pertencia àquele mundo. Meghan não o mudou. Ela apenas lhe deu a confiança para agir sobre algo que ele sempre desejou: liberdade. No entanto, romper os laços teve um preço alto. O palácio não os deixou simplesmente partir. Cortou seu sustento financeiro, revogou sua segurança real e retirou seus títulos de HH, Sua Alteza Real. A mensagem era clara: se você sair, estará por conta própria. Para Harry, tratava-se de proteger sua esposa e filho. Para a família real, tratava-se de controle. E a batalha estava apenas começando. A monarquia já havia sobrevivido a guerras, divórcios e escândalos, mas nunca enfrentara uma situação como essa. O verdadeiro ponto de virada veio em março de 2021, quando Harry e Meghan concederam uma entrevista bombástica a Oprah Winfrey. Meghan não se conteve, expondo o controle rígido e o distanciamento emocional da instituição real. Mas a revelação mais chocante veio quando ela contou que, enquanto estava grávida de Archie, seu filho, houve conversas dentro da família real sobre a cor da pele do bebê. Um membro sênior da realeza teria manifestado preocupação sobre a possibilidade de a criança ser escura demais. A revelação foi explosiva. Durante anos, a monarquia havia sido acusada de estar ultrapassada e resistente à mudança. Mas isso não era apenas uma questão de tradição, era uma questão racial. A reação foi imediata, com o público exigindo respostas. Sob pressão, o palácio divulgou um comunicado cuidadosamente redigido. As lembranças podem variar. A resposta vaga e evasiva fez pouco para reparar os danos.
Mas a entrevista não tratou apenas de racismo. Meghan também revelou o profundo impacto emocional da vida na realeza, admitindo que se sentiu tão isolada e deprimida que chegou a considerar tirar a própria vida. Ela pediu ajuda, mas a instituição se recusou a intervir. Foi uma confissão dolorosa que gerou comparações imediatas com outra figura da realeza, Princesa Diana. Décadas antes, Diana enfrentou uma luta semelhante, casando-se com a monarquia apenas para se ver presa às suas rígidas expectativas, sofrendo em silêncio, sem apoio. Em seguida, Harry fez suas próprias revelações chocantes. Ele admitiu que seu pai, o príncipe Charles, havia parado de atender suas ligações, que sua família o cortou financeiramente e que ele se sentia preso em um sistema que, em sua visão, controlava todos dentro dele. Mas, ao contrário do restante da realeza, Harry encontrou uma saída. Essa luta por liberdade, no entanto, levou décadas para se formar. Desde o momento em que o príncipe Harry nasceu, em 15 de setembro de 1984, seu destino já estava traçado. Ao contrário de seu irmão mais velho, o príncipe William, ele nunca esteve destinado ao trono. Enquanto William era o herdeiro, o futuro rei, Harry era apenas o reserva, um substituto caso algo acontecesse com seu irmão. Esse rótulo o acompanhou por toda a vida, moldando não apenas a maneira como o mundo o via, mas também como ele via a si mesmo. Não importava o que fizesse, ele nunca seria a primeira escolha. Seu papel não era governar, mas existir, apoiar, intervir apenas se fosse absolutamente necessário. Uma vida de imenso privilégio, mas sem um propósito claro. Por fora, a infância de Harry parecia perfeita. Palácios, escolas particulares, férias nos destinos mais luxuosos do mundo. Mas por trás da grandiosidade, ele sempre esteve à sombra de William. Enquanto o irmão era preparado para a liderança e imerso nos deveres da monarquia, Harry recebeu muito menos estrutura. Esperava-se que ele sorrisse, fosse o divertido, desempenhasse seu papel sem perturbar a narrativa real cuidadosamente controlada. No fundo, ele lutava para entender o que tudo aquilo significava. Se não seria rei, então qual era o seu verdadeiro papel? Desde pequeno, era frequentemente comparado ao irmão. Não por suas qualidades, mas por suas diferenças. William era visto como responsável e sério, o monarca perfeito para o futuro. Harry, por outro lado, era descrito como travesso, brincalhão e rebelde, o príncipe que não levava a vida tão a sério. Quisesse ou não, foi rotulado como o imprevisível da realeza. Mas como ele provaria mais tarde, sua luta nunca foi contra a vida real em si, e sim sobre encontrar seu próprio lugar dentro dela. Tudo mudou em 31 de agosto de 1997. Foi o dia em que a princesa Diana morreu em um trágico acidente de carro em Paris e o mundo de Harry desmoronou. Ele tinha apenas 12 anos quando perdeu a mãe, forçado a viver seu luto de uma das formas mais públicas e dolorosas possíveis. A imagem do jovem Harry caminhando atrás do caixão de Diana continua sendo uma das cenas mais inesquecíveis da história da realeza. Seu rosto inexpressivo, suas emoções reprimidas, sua pequena figura marchando ao lado do irmão, do pai e do avô, enquanto o mundo assistia. Mas, por dentro, ele estava destruído. Anos depois, Harry admitiu que nunca quis fazer aquilo. Ele era apenas uma criança de luto, mas, na família real, o dever vinha antes da emoção. A monarquia precisava manter uma imagem de compostura, e isso significava obrigar um garoto de 12 anos a exibir sua dor diante das câmeras. Aquele momento mudou tudo para ele. Não se tratava apenas de perder a mãe, mas de perder a confiança em uma instituição que exigia que ele encenasse seu sofrimento para o mundo. Ele começou a ressentir o sistema real e a imprensa, que culpava pela morte de Diana.
Sua mãe foi perseguida incansavelmente pelos paparazzi, e no fim, foi essa obsessão midiática que levou à perseguição em alta velocidade que tirou sua vida. Para Harry, a morte de Diana plantou as sementes da rebeldia. Ele viu de perto como a família real funcionava, como priorizava o dever sobre os sentimentos, a imagem sobre a realidade. Acima de tudo, viu o quão implacável a mídia podia ser. Foi o começo de uma profunda desconfiança da imprensa, um sentimento que só se fortaleceria com o tempo. Mas ele não estava apenas com raiva. Ele estava perdido. Sem a mãe e sem um papel claro na monarquia, não sabia onde realmente pertencia. Quando chegou à adolescência, Harry parou de tentar se encaixar no molde real. Se o mundo esperava que ele fosse o príncipe rebelde e imprudente, então que fosse. Ele seria exatamente isso. Enquanto William seguia um caminho cuidadosamente planejado rumo ao trono, Harry tomou uma rota completamente diferente, repleta de noites de bebedeira, manchetes escandalosas e decisões questionáveis. Aos 17 anos, foi flagrado bebendo álcool ilegalmente e fumando maconha. A imprensa não perdeu a oportunidade e transformou tudo em mais um escândalo real. Em uma tentativa de conter os danos, o príncipe Charles o enviou a uma clínica de reabilitação, não como punição, mas como uma estratégia de relações públicas. Harry passou um único dia lá e depois retornou à vida real como se nada tivesse acontecido. Mas não parou por aí. Em 2005, ele cometeu um dos maiores erros de sua vida. Ao comparecer a uma festa à fantasia, escolheu usar um uniforme nazista, completo com uma braçadeira com a suástica. Quando as fotos chegaram aos tabloides, a indignação pública foi imediata. A reação foi rápida e brutal, e o palácio correu para conter a crise. Harry fez um pedido de desculpas público, chamando aquilo de um erro estúpido. Mas o dano já estava feito. A partir de então, ele não era apenas o príncipe rebelde, era o príncipe envergonhado. Anos de comportamento impulsivo haviam consolidado sua reputação. Mas por trás das festas e das más decisões, havia algo mais profundo. Ele não estava apenas se rebelando por diversão, ele estava buscando algo. Não era só uma questão de agir por impulso. Ele tentava descobrir quem realmente era. Perdido em um sistema que não tinha um verdadeiro lugar para ele, procurava uma saída. Então, aos 21 anos, Harry chocou o mundo ao ingressar no exército britânico. Muitos acharam que era apenas mais uma jogada de relações públicas, outra tentativa de limpar sua imagem. Mas para ele, foi a coisa mais real que já havia feito. Pela primeira vez, ele não era o reserva, o príncipe ou o escândalo dos tabloides. Era apenas mais um soldado. O exército tirou os holofotes, os títulos e os privilégios. Mais importante, deu a ele algo que nunca teve de verdade: propósito, estrutura e disciplina. Em 2007, Harry foi enviado ao Afeganistão, servindo como controlador aéreo avançado. Depois, treinou como piloto de helicóptero Apache, um cargo que o colocou na linha de frente. Pela primeira vez, não estava participando de cerimônias ou acenando de varandas do palácio. Ele estava lutando, treinando, protegendo. Mas justo quando achou que finalmente havia escapado da vida real, a imprensa arruinou tudo. Após 10 semanas em combate, um jornal britânico vazou sua localização. De repente, o mundo, e pior, o Talibã, sabia exatamente onde o príncipe Harry estava. Em questão de horas, o exército não teve escolha senão retirá-lo. Harry ficou furioso. Ele finalmente havia encontrado algo que fazia sentido, algo que lhe dava uma identidade real, além do palácio. E, com uma única manchete, tudo foi perdido. Mas ele não desistiu. Em 2012, voltou ao Afeganistão, desta vez como piloto de helicóptero de combate. Sem vazamentos, sem imprensa o seguindo. Apenas o campo de batalha.
Passou 2 anos voando em missões perigosas, arriscando sua vida ao lado de seus companheiros. Pela primeira vez, Harry não estava apenas existindo, ele estava prosperando. O exército lhe deu tudo o que a vida real nunca pôde oferecer. Mas nem isso poderia durar para sempre. Em 2015, após 10 anos de serviço, sua carreira militar chegou ao fim. E num instante, ele estava de volta ao mundo do qual tentou tanto escapar. Expectativas reais, câmeras, escrutínio. Mas desta vez, ele não iria simplesmente aceitar. Algo estava por vir, uma decisão que mudaria a história da monarquia para sempre. Quando o príncipe Harry conheceu Meghan Markle, não foi apenas mais um romance real. Foi o início de uma tempestade que a monarquia jamais previu. Meghan não era como as mulheres que haviam se casado com membros da família real antes dela. Não era uma aristocrata britânica, nem uma duquesa submissa à espera de seu papel. Era uma atriz americana, birracial, divorciada e extremamente independente. Tinha sua própria voz, sua própria carreira e seu próprio jeito de fazer as coisas. E isso era aterrorizante para a instituição real. Desde que o relacionamento se tornou público, a imprensa britânica entrou em modo de ataque. E não foi apenas crítica, foi cruel. Cada movimento de Meghan era dissecado, distorcido e transformado em manchetes escandalosas. Um dia, era chamada de difícil por ter opinião. No outro, era acusada de quebrar o protocolo real simplesmente por segurar a mão de Harry em público. Não demorou para Meghan perceber que não estava apenas namorando Harry. Ela estava entrando em um mundo que não estava pronto para ela. A família real, frequentemente chamada de a firma, operava dentro de um sistema rígido, e Meghan não se encaixava nele. Era franca, direta, e não se curvaria a tradições centenárias apenas por obrigação. E por isso, tornou-se inimiga pública número 1. A obsessão da mídia com ela foi implacável, desde manchetes com tons racistas até ataques descarados contra sua personalidade. Os tabloides britânicos fizeram de tudo para pintá-la como uma vilã. Um jornal a chamou de Straight Outta Compton, apesar de ela ter crescido em um bairro de classe média em Los Angeles. Outro a acusou de destruir a monarquia antes mesmo de se casar com Harry. Mas sabe qual é a pior parte? A família real não disse nada. Eles protegeram Kate Middleton da imprensa negativa. Blindaram o príncipe Andrew de escândalos graves. Mas quando se tratou de Meghan, a deixaram sozinha para se defender. Harry assistiu à mulher que amava ser destruída pela mídia, assim como aconteceu com sua mãe. Ele já havia perdido uma mulher que amava para a imprensa. Não perderia outra. E então, tomou uma decisão. Mas essa decisão foi baseada na história completa? E se só conhecêssemos metade da verdade? A entrevista com Oprah foi um dos momentos mais explosivos da história da monarquia. Mas e se fosse apenas a ponta do iceberg? Desde que se afastaram das funções reais, o príncipe Harry e Meghan Markle continuam compartilhando suas experiências, revelando detalhes dos bastidores da monarquia por meio de entrevistas, documentários e do livro de memórias de Harry, Spare. Suas declarações expuseram problemas profundos dentro da instituição, mas muitos acreditam que eles apenas arranharam a superfície. O que realmente aconteceu dentro dos muros do palácio? Até que ponto a firma controla seus membros? E até onde a monarquia iria para suprimir a verdade? Uma coisa é certa: a saída deles não foi apenas uma decisão pessoal. Foi um ato de rebeldia contra séculos de controle, tradição e sigilo. Ao se afastarem, eles forçaram o mundo a olhar para a monarquia, suas falhas e seu futuro incerto. No início de 2025, uma revelação chocante vinda do Reino Unido abalou o mundo. O que começou como mera especulação rapidamente se tornou manchete. O FBI havia iniciado uma investigação envolvendo o príncipe Harry. No início, os detalhes eram escassos, alimentando teorias desenfreadas. Harry era o alvo da investigação, uma testemunha
ou um participante involuntário de algo maior? Para aumentar o mistério, as autoridades britânicas permaneceram estranhamente em silêncio. Nenhuma declaração, nenhuma explicação, apenas um silêncio calculado. Enquanto a imprensa britânica tentava minimizar a situação para proteger a imagem da monarquia, a mídia americana não teve a mesma cautela. Da noite para o dia, as redes sociais foram tomadas por teorias e o público exigia respostas. O que o FBI havia descoberto que justificava uma investigação internacional? À medida que os relatos surgiam, o foco mudou para transações financeiras e possíveis violações de informações sigilosas. O que inicialmente parecia apenas mais um escândalo real, agora estava sendo associado a questões de segurança nacional. As teorias se multiplicaram, cada uma mais comprometedora que a anterior. Um dos principais pontos levantados envolvia negociações financeiras suspeitas dos Sussex. Desde que deixaram a família real, Harry e Meghan acumularam uma fortuna substancial por meio de contratos milionários com a Netflix, acordos editoriais e palestras de alto nível. Embora sua independência financeira fosse celebrada por apoiadores, céticos questionavam há tempos se todos os ganhos haviam sido devidamente declarados. Então surgiram as alegações sobre contas bancárias offshore. Rumores apontavam que Harry teria ligações com uma conta não divulgada, por onde milhões de dólares teriam circulado sem qualquer registro público. O FBI, conhecido por investigar crimes financeiros ligados a interesses dos Sewa, estaria rastreando essas movimentações. A grande questão era: de onde veio esse dinheiro? Eram doações privadas, lucros de negócios ou algo muito mais complexo? Se essas transações não foram devidamente declaradas, as consequências poderiam variar de sonegação fiscal a lavagem de dinheiro, infrações graves, segundo as leis dos IMPDUA e internacionais. Se essas suspeitas se confirmassem, Harry não estaria apenas enfrentando outro escândalo midiático, mas um sério risco jurídico. Uma teoria ainda mais explosiva sugeria que a investigação não tinha nada a ver com finanças, mas sim com o manuseio indevido de informações sigilosas. Relatos indicavam que documentos classificados ligados ao Palácio de Buckingham haviam sido vazados para terceiros. Se isso fosse verdade, as consequências poderiam ser catastróficas. A família real sobrevive graças ao sigilo, controlando narrativas e protegendo seus assuntos internos do escrutínio público. Um vazamento de materiais confidenciais poderia não apenas comprometer a segurança nacional, mas também abalar alianças políticas e relações diplomáticas. Alguns especulavam que Harry poderia ter compartilhado informações privilegiadas sem querer, seja em entrevistas, contratos editoriais ou conversas pessoais. Outros sugeriam que Meghan, durante seu breve período como membro da realeza ativa, poderia ter tido acesso a informações confidenciais que mais tarde foram reveladas, intencionalmente ou não. Isso levantava questões ainda mais profundas. Teriam sido manipulados para divulgar detalhes sensíveis? Haveria uma força externa usando-os como intermediários para obter informações? Ou pior, teriam sido deliberadamente armados para cair em uma armadilha? O fato de o FBI estar envolvido indicava que o que havia sido descoberto era significativo o suficiente para justificar uma investigação internacional no mais alto nível. Alguns céticos acreditavam que a situação não tinha nada a ver com finanças ou vazamento de informações sigilosas, mas sim com uma tentativa deliberada de derrubar Harry. Desde que deixou a família real, ele se tornou uma verdadeira dor de cabeça para a monarquia. Sua bombástica entrevista com Oprah, seu controverso livro de memórias Spare e suas constantes críticas à instituição causaram danos significativos à imagem da realeza. Se havia algo que a monarquia não podia permitir, era perder o controle sobre sua reputação.
Essa teoria sugeria que forças poderosas dentro do Reino Unido estavam agindo nos bastidores para silenciar Harry, usando a investigação do FBI como ferramenta para desacreditá-lo de forma definitiva. Se ele fosse considerado culpado de qualquer coisa, não apenas sua reputação estaria destruída, mas também sua credibilidade, tornando impossível qualquer novo desafio à monarquia. E se isso fosse verdade, quem estaria puxando as cordas? À medida que os relatos do FBI se espalhavam, todos os olhares se voltaram para Meghan e Harry. Certamente eles fariam um pronunciamento, negariam as acusações ou explicariam a situação. Em vez disso, permaneceram em silêncio. Para um casal que construiu sua marca em torno da ideia de falar a verdade, essa recusa em se manifestar apenas alimentou mais especulações. Nenhuma postagem nas redes sociais, nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma entrevista na TV, apenas silêncio absoluto. Para seus apoiadores, isso era um sinal de cautela, possivelmente seguindo a orientação de advogados. Se as acusações fossem sérias, falar cedo demais poderia ser arriscado. Mas para os críticos, o silêncio era incriminador. Se não tinham nada a esconder, por que não esclarecer a situação? Especialistas em realeza ressaltaram que o FBI não se envolveria sem provas substanciais. Isso não era apenas mais um escândalo midiático. Era uma investigação federal. Se Harry realmente estivesse encrencado, nem mesmo a influência da monarquia poderia salvá-lo agora. Enquanto Harry e Meghan permaneciam em silêncio, a reação do Palácio de Buckingham era ainda mais intrigante. Ao contrário de escândalos anteriores, como as acusações contra o príncipe Andrew, quando o palácio saiu em sua defesa, dessa vez, não houve qualquer intervenção para proteger Harry. O rei Charles, que havia tentado reconstruir sua relação com o filho, permaneceu calado. O príncipe William, sempre cuidadoso para evitar polêmicas, também não fez comentários. Para muitos, isso era a prova de que o palácio havia cortado laços com Harry de vez. Desde sua saída, a monarquia vinha lentamente apagando sua presença dos assuntos reais e agora não moveria um dedo para ajudá-lo. Mas para outros, esse silêncio sugeria algo mais sombrio. O palácio já sabia o que estava por vir? Teria desempenhado um papel em expor Harry ao FBI? Se a investigação revelasse algo realmente comprometedor, a monarquia poderia se distanciar dele de forma definitiva, reforçando sua posição como um completo estranho à família real. Em vez de abordar a crescente controvérsia, o rei Charles continuava calado. Sua recusa em comentar levantava questões sérias. Ele já sabia o que o FBI havia descoberto? Seu silêncio era para proteger o filho ou para proteger algo ainda maior? A própria monarquia? Nos bastidores, fontes afirmavam que o rei estava profundamente inquieto. Ele passou anos tentando equilibrar a modernização da família real com a preservação de seu poder, mas agora uma força externa, o governo dos Estados Unidos, ameaçava esse controle. Se a investigação estivesse focada apenas em Harry, o palácio poderia ignorá-la como mais um escândalo passageiro. No entanto, se envolvesse informações confidenciais, transações financeiras secretas ou condutas questionáveis que iam além dele, Charles tinha todos os motivos para se preocupar. Seu reinado ainda estava no início, e a última coisa que precisava era de uma crise internacional abalada por um escândalo de grandes proporções. Os bastidores da realeza indicavam que o silêncio de Charles era uma decisão calculada, uma tentativa de não se envolver antes de compreender totalmente o que o FBI havia descoberto. No entanto, quanto mais tempo ele permanecia em silêncio, mais suspeito isso parecia. Se a investigação expusesse segredos comprometedores sobre a monarquia, o próprio legado de Charles estaria em risco. Enquanto ele se mantinha distante, o príncipe William entrava em ação. Relatórios apontavam que, nos dias seguintes ao anúncio do FBI, William realizou uma série de reuniões urgentes
com seus assessores mais próximos. Por que o futuro rei entrou em modo de crise tão rapidamente? O que ele sabia que o público ainda não sabia? William passou anos, cuidadosamente, se mantendo afastado das polêmicas de Harry, projetando-se como o herdeiro equilibrado e estável que restauraria a integridade da monarquia após uma década de turbulências. Mas isso não era apenas mais um desentendimento familiar. Era uma investigação federal. Se as acusações contra Harry fossem graves, poderiam lançar uma sombra sobre toda a instituição real. Essas reuniões a portas fechadas teriam contado com especialistas jurídicos de alto nível e estrategistas de relações públicas, todos com um único objetivo: conter danos. A maior força da monarquia sempre foi sua capacidade de moldar a percepção pública, mas desta vez estava lidando com algo muito mais difícil de controlar do que meras especulações da mídia. Uma investigação federal estava além do alcance do palácio. Alguns integrantes da realeza sugeriram que as preocupações de William iam além de seu irmão. Se o FBI tivesse descoberto algo realmente comprometedor, os segredos mais bem guardados da monarquia poderiam ser expostos. Os funcionários do palácio já tinham conhecimento de alguma atividade ilícita? O próprio William teria sido informado sobre assuntos que agora corriam o risco de vir à tona? Ou ele era apenas um futuro rei tentando conter um desastre antes que ele saísse do controle? Qualquer que fosse a verdade, uma coisa era certa: William não estava apenas reagindo à situação. Ele estava se preparando para o pior. Por séculos, o Palácio de Buckingham operou sem grande interferência de governos estrangeiros. A monarquia britânica prosperou graças ao sigilo, à tradição e à influência cuidadosamente mantida. Mesmo os escândalos mais devastadores, desde os laços do príncipe Andrew com Jeffrey Epstein até as chocantes revelações da princesa Diana, foram gerenciados internamente. Mas agora, com o FBI envolvido, a monarquia havia perdido o controle da narrativa. O Reino Unido nunca havia enfrentado uma situação como essa antes: uma agência de aplicação da lei estrangeira investigando um membro da família real. No passado, o governo britânico agiu rapidamente para proteger a monarquia de escrutínios legais. No entanto, essa investigação não era conduzida pelo Reino Unido, era americana. O FBI teria descoberto algo tão grave que nem a monarquia poderia suprimir? Se o caso envolvesse apenas irregularidades financeiras, o palácio poderia descartá-lo como um problema exclusivo dos Sussex, algo restrito a Harry e Meghan. Mas se a investigação revelasse o manuseio inadequado de informações confidenciais ou falhas de segurança, as apostas seriam muito mais altas. Quanta autoridade o Palácio de Buckingham realmente possuía ao enfrentar o escrutínio da agência de aplicação da lei mais poderosa do mundo? Se o FBI tivesse provas suficientes para avançar com uma ação legal, Harry não estaria mais protegido pelo privilégio real. Diferente de escândalos anteriores, isso não era apenas uma questão de reputação. Era uma questão legal. Enquanto a atenção pública se concentrava em Harry e no envolvimento do FBI, as tensões aumentavam dentro dos muros do palácio. Durante décadas, a monarquia conseguiu ocultar crises internas, mas desta vez enfrentava uma força externa além de seu controle. A portas fechadas, o rei Charles, o príncipe William e os principais assessores reais encaravam uma decisão crucial: cooperar com a investigação ou tentar suprimir a verdade. Se ignorassem a participação do FBI, corriam o risco de minar ainda mais a confiança do público. No entanto, se admitissem saber mais do que haviam revelado inicialmente, poderiam enfrentar acusações de encobrimento. Cada resposta precisava ser cuidadosamente calculada, cada declaração meticulosamente elaborada. Ainda assim, uma questão persistia: quanto o palácio realmente sabia? Charles havia sido informado sobre os negócios financeiros de Harry antes do escândalo vir à tona.
William havia recebido alertas sobre possíveis violações de segurança? Ou a família real estava tão surpresa quanto o público? O silêncio do Palácio de Buckingham sugeria que eles estavam tentando encontrar uma solução própria. Mas, com a investigação do FBI avançando, era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. À medida que a apuração se desenrola, o futuro da monarquia britânica está em jogo. Isso não é apenas mais uma manchete sensacionalista. É um dilema jurídico e político sem precedentes. Para o rei Charles, as apostas não poderiam ser maiores. Se escândalos e segredos marcarem seu reinado, ele corre o risco de enfraquecer ainda mais a legitimidade da monarquia em um momento em que a confiança do público já está abalada. Caso provas comprometedoras venham à tona, sua resposta a essa crise poderá definir ou desmantelar seu governo. Para o príncipe William, este momento oferece um vislumbre das pressões da realeza. Cada decisão que ele tomar agora moldará a percepção de sua liderança. Se a monarquia resistir à tempestade, será uma prova de sua capacidade de gerenciar crises. Mas se desmoronar, ele poderá herdar uma instituição em ruínas. Quanto a Harry, seu destino permanece incerto. Se for inocentado, poderá se ver permanentemente afastado de sua família, mas com sua reputação intacta. Se as acusações se confirmarem, ele poderá enfrentar sérias consequências legais, e nenhum título real poderia protegê-lo disso. Uma coisa é certa: o FBI só conduz investigações quando há razões substanciais. Eles descobriram algo significativo e quando toda a verdade vier à tona, a monarquia talvez nunca mais seja a mesma. Enquanto isso, a ausência de Meghan Markle em meio ao caos só aumentou as especulações. Relatos indicam que ela está na Califórnia, possivelmente se distanciando da crise. Alguns acreditam que ela se afastou intencionalmente para evitar qualquer ligação com a investigação. Outros suspeitam que ela detém informações cruciais que podem mudar completamente a narrativa. E assim, o mundo acompanha enquanto um dos maiores escândalos da realeza continua a se desenrolar. O que você acha dessa notícia surpreendente? Deixe sua opinião nos comentários e fique ligado para mais atualizações. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Até a próxima!